Fala galera, estamos aqui mais uma vez, mais uma estreia de The Witcher. Aqui quem fala é a Júlia. Fala pessoal, aqui quem fala é a Thay. E aqui quem fala é o Renan. E como já é tradição, vocês sabem que a gente faz análise de cada episódio de como spoilers, a gente fala de tudo que a gente gostou, tudo que a gente não gostou. E a gente também começa com as informações técnicas, né, que o episódio Sherwood foi dirigido pelo Stefan Surdick, que está retornando das temporadas anteriores. Ele dirigiu o episódio 1 e 2 da segunda temporada. E também o Mike Ostrowski, que escreveu o episódio 7 da primeira temporada e o episódio 7 da segunda também. Eu até conferi se era isso mesmo e é isso mesmo, né? Então aqui, a primeiro episódio, nós temos retornantes. E isso foi bom, galera? Sim, achei interessante. Também achei bom. Eu acho que esse foi um dos episódios, assim, da primeira leva. Lembrando, né, que a gente também recebeu do episódio 1 a 5 agora, para poder fazer essa review aqui para vocês. Então, na primeira leva foi um dos episódios que eu mais gostei. Com certeza, de longe. Isso gente. É uma coisa que eu acho que vai ficar meio em consenso, porque esse episódio eu acho que ele traz elementos muito importantes do universo de The Witcher e fala sobre personagens bastante marcantes que, conforme a gente for falando do episódio, eu acho que conversa muito bem com, por exemplo, a primeira menção a Yailerin e aos acontecimentos do episódio, né? Então, tudo se conecta muito bem e eu acho que para fazer essa conexão tinha que ser alguém que já ou trabalhava ou entendia mais desse universo para trazer essa coerência narrativa e todas as intenções que queriam ser passadas. Eu acho que qualquer pessoa que lesse o livro conseguiria fazer esse episódio tranquilamente. Mas o meu comentário que eu queria fazer sobre isso vai ser muito difícil para uma pessoa que está intenta em odiar a série vir e achar tipo, muita coisa para falar mal desse episódio. Tem alguns detalhes? Tem. Mas, de forma geral, principalmente comparado com as coisas que nós já recebemos, foi um episódio muito bem construído. As atuações estão muito bacanas. E o roteiro, apesar de algumas falhas pontuais, que a Thay já tá fazendo cara que já quer falar, né? Eu acho que, realmente, a pessoa vai ter que se esforçar muito pra dizer que não gostou desse episódio. Eu acho que, assim, a princípio, eu sou doida da fotografia. Eu gostei muito da fotografia desse episódio. Sim, a gente sabe que é uma temporada que foi gravada muito em cenários reais mesmo, ou seja, fora do estúdio. Foi uma temporada cara para se produzir. Eu acho que eles, nesse primeiro ponto, fizeram valer, de fato, o dinheiro. E como a Ju falou, vai ter que ser... Principalmente, assim, nesse primeiro episódio, vai ter que se esforçar muito para poder odiar, porque também foi um roteiro que, para quem lê os livros, pega muita referência. A começar, por exemplo, a cena do Patins, quando apareceu, eu gritei. Eu gritei naquela cena, porque quem leu sabe, quem não leu vai chegar a sua hora e você vai berrar isso também, e vai se lembrar da gente falando que a gente berrou, porque essa cena do Patins, eu acho que deu pra poder perceber, inclusive, a sintonia que a Anya e a Freya estavam tendo. A Freya deu um upgrade absurdo na parte de atuação, principalmente, assim, nessa primeira leva de episódios, mas retendo agora o primeiro episódio, ela tá se sentindo mais confortável, a Anya tá se sentindo mais confortável com a própria Freya. Então a cena do Patins pra mim foi um ápice que eu falei, cara, eu fiquei com uma sensação que elas estavam atuando tão bem que só deixaram aquela cena, sabe? Tipo assim, as duas ali interagindo e tal. E eu achei muito perspicaz, principalmente assim, em certos tópicos que eles colocaram, por exemplo, do Dear Friend, sabe? Do tipo, caro amigo, assim. Porque eu tava curiosa pra ver como isso ia se desenrolar. Porque o final da última temporada a gente sabe como acabou e tal, né? Eu falei, cara, essa cena é tão importante, sabe? O desenrolar disso que como é que eles vão colocar? E, pô, na forma que eles colocaram, de tipo assim, sabe? Eles, tipo, o Garrett principalmente desconfiando da Yennefer e ela deixando o recadinho e toda a parte de voice-over que a Anya fez em cima das cartinhas que ele tava deixando, foi assim, ó. E uma observação que eu fiz sobre essas cartinhas que eu acho importante é que, sim, a Yennefer estava arrependida, ela estava ali pedindo perdão da forma dela, só que ela não deixou de ser Yennefer. Ela ainda botava ironia, ela ainda botava o deboche, ela ainda falava, tipo, vi que você tem vinho, querido. Sabe? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque a gente sabe que nessa temporada seria necessário que a Yennefer
merecesse o perdão. Porque Sim. eles simplesmente perdoarem... A gente viu que a Ciri perdoa bem mais facilmente, né? Assim, é mãe, Assim, né? é É mãe e filha, né? Mas assim, isso não seria uma coisa que se resolveria simplesmente com foi mal. Então, a passagem de foi tempo... mal, quase te vendi, tipo isso, né? Foi mal aí, parceiro. Mas a passagem de tempo, o fato de que a gente sabe que eles ficaram quase um ano naquela configuração, faz com que o momento quando o perdão chega... Primeiro, ele não chega completo, que eu achei ótimo. Assim, no final, o Geralt, tá, eu te perdoo, tem um sentimento aqui, mas ainda temos coisas a resolver, Sim. né? Que eu achei ótimo. Se fosse muito, não, te perdoo porque o roteiro pede que eu te perdoe. Ia ficar uma bosta. Né? Exato. Então, isso eu achei fantástico. Assim, a gente vê que aquele amor existe, mas que foi quebrado. E que eles estão construindo e que ela tá realmente tentando, né? Que a gente sabe que pra Yennefer é super difícil sair dessa conta e admitir, não, eu errei, eu estou tentando redimir os meus erros. É uma coisa dela mesmo, por causa da personalidade dela. Isso, se a gente visse a Yennefer toda, e não ia... Não ia colar, porque ia perder muita força da personagem. E uma coisa que eu achei muito legal, Ju, que você comentou até assim, foi sobre a questão da passagem do tempo e como que eles marcaram isso no episódio de uma forma que mostra essa intenção sem diálogos expositivos. Por exemplo, sem o Geralt precisar chegar e falar, não, Yennefer, estamos aqui há um ano já. Tipo, não precisou. Não duvida da capacidade do espectador de entender, sabe? Tipo, coisa que na segunda temporada... Mostra a Ciri fazendo a árvore florescer pra dar uma intenção, mostra a neve, mostra, sabe? E como que isso é gratificante de assistir por não tratar a gente como burro na hora de ver um episódio. E isso foi muito bem colocado no roteiro. Sim. E a química dos três tava muito legal, gente. A cena dos três jantando, assim, gente, eu tava tipo, era isso que eu queria, Deus. A cena da Ciri falando assim, vou me recolher, tipo, meio que dando uma brecha pros dois terem um momento mais deles, pra eles tentarem se entender, né? Eu acho que, assim, num primeiro momento, nesse episódio 1, a cena da Ciri pulando nas costas do Geralt, cara, pra mim foi uma coisa que, inclusive, remeteu muito a The Witcher 3, aquela cena deles brincando na neve, sabe? E a Yen vendo, por exemplo, a Ciri com pretextos bruxescos ali, sabe? Tipo, pegando bicho, colocando em cima da mesa junto com o Geralt e tal. Então, tipo assim, tem uma parada que eu acho que eles acharam uma harmonia deles ali que vai doer na próxima temporada, porque a gente já percebeu que, tipo, os três estavam muito bem. Principalmente a Anya e a Freya estavam, assim, numa pura sintonia. E esse episódio me mostrou que vai ser muito difícil descolar a imagem do Henry Cavill com o Geralt futuramente. Porque, de fato, eu acho que, assim, ele fez o Geralt total a imagem dele. Boa sorte pro Liam, é o que eu posso desejar nesse momento. E pra gente também, boa sorte pra nós, fãs. Porque, olha, a sintonia dele estava muito boa. Sim. Não, a sintonia tava muito boa, mas uma coisa que eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, em relação às temporadas anteriores, é que esse episódio, eu acho que já mostra uma certa evolução na questão da adaptação. Ela foi mais fiel, talvez porque os livros deem margem para isso, não sei exatamente o motivo, mas a gente tá chegando num momento bastante crucial da história. Então, eu acho que mesmo com a mudança, a gente ter essa fidelidade maior, a gente ter essa... não é dar um Ctrl-C, Ctrl-V, mas uma adaptação um pouco mais cuidadosa nos focos, que nem a gente vai comentar durante nossas reviews aqui, eu acho que ajuda o espectador a assimilar também essa mudança. Ok, vai ter mudança, é a cara dele, só que a história continua e a gente vai se apegando à história e vai criando novas relações. Então, assim, pelo menos torço bastante para que isso aconteça, sabe? E que seja positivo. Uma coisa que eu anotei aqui para comentar também é o cuidado que essa temporada teve em transformar a trilha sonora mais bruxesca, porque uma das críticas bem pontuais que a gente teve na segunda foi de que o novo compositor
não tava acertando, assim, foi uma muito genérica. E principalmente no episódio 1, eu notei que eles trouxeram muitas músicas da primeira temporada, muitos callbacks auditivos, né? Tipo, músicas muito marcantes da primeira temporada voltaram. E também a roupa da Yennefer, né, em Beltane, que inclusive, gente, o contraste dela usando aqueles sacos de batata e depois ela botando o vestido lá da orgia. Sim, eu gritei. Assim, já tava humilhando, sem precisar fazer esse comparativo. Ele tava lá com saco de batata. Ai, meu Deus, esse vestido era tão lindo. Sim, saco de batata. Sim, eu acho que, cara, vai ser muito difícil pra quem odeia a Anya ver essa temporada também, porque, porra, esquece, ela tá sabe? muito bem. Mas, tá muito bem. Só resgatando um tópico aqui que o Renan tava falando sobre o roteiro em si, é que eu acho que a segunda temporada teve uns deslizes tão gigantescos que eu acho que essa terceira temporada, eles viram até a questão de, tipo, receptividade, apesar deles não assumirem, ou boa parte da equipe não assumir, que eles estavam, tipo, fazendo alguns deslizes ou alguns tópicos negativos, ou uma adaptação, de fato, não tão boa, que essa terceira temporada resgata muitas coisas de que, tipo assim, por exemplo, dá mais doce pros fãs, sabe? Porque eu acho que, assim, é uma temporada, a princípio, no primeiro episódio, tá? Cheio de referência pra quem é fã. Você vai se divertir vendo. Se você leu, você vai se divertir. Se você não leu, você também vai se divertir. Porque eu acho que a essência familiar ali de The Witcher, que tanto foi falada na primeira temporada, e que a estrutura da história tá ali nesse primeiro episódio, sabe? Então eu acho que a questão de deslize de roteiro nesse primeiro episódio não teve. Apesar de que teve alguns tópicos ali pra mim que não são condizentes, porque eu acho que é flagelo da segunda temporada. Tá? Porque, tipo assim, meu Deus, a gente precisa corrigir isso. Como é que a gente vai fazer isso? Sabe? A gente vai estruturar isso melhor na review dos próximos episódios, mas, assim, é coisa que também, tipo, agora você tem que corrigir com calma, sabe? Não adianta magicamente você querer corrigir as coisas que não vão fazer sentido com o roteiro. Então, acho que, assim, as conveniências que aconteceram nesse primeiro episódio para poder corrigir flagelos da segunda foram muito pertinentes para mim, sabe? Funcionaram muito bem. Sim, e se não fosse esse ponto também de retomar alguns aspectos e trazer essa correção, acho que ficaria um gap bem indigesto, né? Porque já que você já propôs aquilo numa temporada passada, resolva-se aquilo e aí você toca pra frente. Então, tópico encerrado, não tem mais o que reclamar, fechamos os pontos, bola pra frente agora e continua a história. Então, ok. Eu concordo com a Thay, que eles tentaram dar muito mais biscoito pra gente. Inclusive, isso já era uma tendência da segunda temporada, mas eu achei nessa terceira muito mais gritante os nods para os fãs exclusivamente dos jogos. As músicas agora com Percival, que é uma banda que é... Tipo, gente, teve uma parte ali, a parte deles viajando na montanha ali, no penhasco. Gente, parece uma música de The Witcher 3, e eu falo isso como elogio, porque era uma música... muito boa. Sim. E também o design do Shalmar, que é praticamente retirado do design criado pela CD Projekt Red, o que, justamente por ter essa similaridade com o design da CD Projekt Red, que deu a estranheza do fato de que agora ele é um farejador de elfos. Não, beleza. Eu aceitei só, porque eu acho que, se a gente reparar, eles tentaram colocar um monstro por episódio. Sim. Então, assim, que ter alguma... Quiseram colocar alguma coisa pra mostrar ali que a Ciri está num ponto confortável demais naquele momento, alguém precisa ir atrás dela, porque... Não, assim, achando pelo em ovo. Ok. Eu tô achando pelo em ovo. Porque, assim, o mesmo resultado teria sido conseguido com, tipo, o Rience mexendo na mãozinha e falado, vai atrás da Ciri. E teria ficado muito menos... Sim. Shalmar, rastreador de elfos. Exato. Sabe? Mas, tipo assim, dos problemas, acho que esse também não foi... de novo, foi como a gente falou. Achando pelo em ovo, sabe? Literalmente, assim, sim. Mas o meu verdadeiro e único problema com esse episódio é o mesmo que eu tive na primeira temporada, quando eles fizeram isso, que é sugerir que o amor deles era fruto do pedido do Jin. Isso é uma coisa que me incomoda na primeira temporada, quando é sugerido, me incomodou aqui, me incomoda no jogo, me incomoda, porque nunca é e nunca foi sobre amor, é sobre destino, é sobre o fato de que por mais que eles tentem se afastar, eles fiquem se encontrando. Apenas. Que ódio. Parece que de fato, a morte deles tá ligada. Exato.
E, tipo, parece que, sabe, né, não entenderam isso. E, porra, vocês estão escrevendo a série. Vamos lá. Você precisa partir disso pra vocês. Porque por mais que eles tenham deixado, tipo, entre linha, a interpretação tá livre, sabe? Então, por exemplo, pra quem não tem escrúpulo ou pensa um pouquinho, tipo, vai falar, é por causa do Jim. É isso aí, vida que segue. Tipo, não, gente. Não, pra gente a gente sabe disso, tem um vídeo, inclusive, que a Ju falou sobre isso, e tá aqui no nosso canal, vai estar aqui em cima no card, mas se vocês têm dúvida, assistam, sabe? Eu acho que é sobre isso. Tem um pouquinho de spoiler do final dos livros, mas é porque, tipo... É necessário. É necessário, mas, gente, assim, eu acho que esse foi realmente o meu único problema, que eu peguei assim, não, isso aqui pra mim, não. Ver o Geralt não deixar a Yennefer entrar dentro de casa doeu, mas foi como a Thay falou. Foi necessário para que houvesse essa correção do que aconteceu na segunda temporada. Então a gente ok. Releva, né? Releva. Faz sentido com aquela situação, fez sentido com o episódio e tudo mais. E aí, eu tenho outra questão que não é necessariamente um problema, mas que quando eu tava vendo eu fiquei, que é o fato do discurso da Ciri. E isso é uma coisa que eu já comentei nas nossas reviews da segunda temporada também, que é a visão americana de hereditariedade que essa série tem. A Ciri se declarando, porque eu sou meio elfa. Não, meu amor, a tua tataravó era elfa. Você é no máximo 02. Exato, então... 0002. É, tipo isso, sabe? Essa questão de hereditariedade, ela muda muito de cultura para cultura, né? Aqui no Brasil a gente é muito mais sobre colorismo do que, por exemplo, se eu tive um bisavô negro, eu, sendo branca, não vou me considerar negra, no caso, no Brasil. Nos Estados Unidos a pessoa se consideraria. Tipo, a gente até falou daquela cantora, a Halsey, no Sim, então eu não vou me repetir. Mas quando eu tava vendo isso, eu fiquei tipo, de novo, gente? Porra, não. pra quê? Cara, ela é humana, sabe? Ela tem 0,002% de elfa. E aí, de novo, aparece a Francesca e fala, Yennefer, você não se dizia elfa? Não. Porra, essa daí foi foda. Sim, essa daí foi foda. Essa daí foi foda, que eu falei, pra quê? E isso é muito da visão americana de hereditariedade. Se tu tem, tipo, 0,5 de sangue irlandês, tu é irlandês. E pra gente que não faz parte dessa cultura é um pouco frustrante, né? Tipo, E aí, mas a gente vê, assim, que esse é um lado que a Ciri dos livros realmente tem, de ser idealista, de querer ajudar os outros povos, usar a sua própria influência, só que nos livros ela é assim porque ela é uma pessoa empática, ela vê os outros se fudendo e pensa, não quero que eles se fodam, e não porque minha tataravô era também elfa. Aí se fosse os anões se fudendo, ela ia dizer, beleza, eu não sou anão. Não sou nem... Não tenho parente anão, por que eu vou me importar? Não faria muito mais sentido se ela só não gostasse de massacre, sabe? Tipo, fim. Só acho errado matar pessoas assim, aleatoriamente. Exato, eu acho que esse é o ponto, sabe? Deixa eu comentar uma coisa sobre esse episódio que me trouxe memórias das duas temporadas. O retorno do Dara. O homem não morre. Gente, não morre. Eu acho assim, mortal. Morre, meu parceiro, assim, pra quem acompanha nossas reviews aqui, já viu a nossa teoria de que o Dara, ele tinha que ser aquele elfo morto no começo antes de entrar em Brocklon na primeira temporada. Beleza. Aí a gente chega aqui que eles tinham a oportunidade de matar o Dara da série. E perderam. Tiveram Perderam. essa oportunidade. Sim. Tinha chance. E assim, eu não entendo o que eles estão fazendo com esse personagem. Ele não serve pra nada, ele não morre. E tem oportunidade, assim, seria chocante pra Ciri nesse momento ver o Dara morrer. Ia ser, eu acho que foi aposta. Eu acho que a Lauren perdeu uma aposta. E tipo, fala, porra, vamos ser filho do meu amigo. Eu tenho que dar emprego pra ele. Não sei, cara. Porque um personagem que aparece, não faz nada, só se tá planejando alguma coisa muito grande pra ele, porque ele faz e some. E se liga, tipo, os laços dele com a Ciri já estão ficando cada vez mais fracos. Então, tipo assim, o impacto, se ela vê o Dara morrendo, já vai diminuindo gradativamente. Então, tipo, matasse ele agora, que pelo menos ele tem um resquício, que ela ia falar... mas o Dara era muito meu amigo, me ajudou. Daqui a 300 bilhões de anos, tá ligado? Quando começar a passar, tipo, se o Dara morrer... Foda-se, entendeu? É isso. Porra.
Foi aposta. Enfim. Foi aposta. Foi aposta. Outra observação aqui que eu fiz é a questão da cena de abertura, que é com o professor. Eu fiz a observação de relembrar ao povo de que, apesar de ser muito parecido com o professor de The Witcher 1, na verdade, ele é dos livros, ele é uma passagem de Tempo de Desprezo. Tirando isso, a única coisa que eu tenho que comentar é a ação, que foi muito legal. Foi muito boa. Foi muito boa. Coreografias, de forma geral, muito interessantes para as lutas. E contínuas. Sim. Um take só. Isso é, tipo... Isso. Sobre isso. E o fato deles lembrarem que Ciri e Yennefer nasceram em Beltane. A hora que eles comentaram primeiro da Ciri, eu fiquei, não vou falar da Yennefer, e quando falou da Yennefer, eu fiquei... Cara, deu um quentinho no coração que eu falei, yes! Sabe? Tipo... Alívio. Eu acho que esse é o tipo de coisa que, por exemplo, agrada aos fãs, enriquece a história e não deixa uma coisa muito... E não afeta quem não conhece, por exemplo. Quem não conhece só vê é aquele biscoito bom, sabe? Que só dá aquele quentinho pra gente que é fã. E que, pra quem é desavisado e pegar esse detalhe, pode falar: então, será que é por isso que elas têm uma ligação maior? Sabe? Então, meio que agrada todo mundo e... Não machuca ninguém. É isso. Exato. Posso achar outro pelo nesse ovo? Só eu achei o Jaskier completamente cringe. Não foi. Quer dizer, não foi só você. Eu acho que ele entrou demais. Tipo, acredito eu que tenha sido a direção, tá? Não vou colocar a culpa no Joey, porque ele é maravilhoso, mas eu acho que, tipo assim, pegaram os trejeitos do Jaskier que funcionaram e... Sabe, tipo, potencializaram isso num grau, tipo, muito absurdo, que eu falei... Para, tipo assim, só fala. Aí ele tá... Porra! E eu consigo ver a dinâmica que eles estavam tentando fazer ali com o Radovid, dos dois ser meio tipo, ha. E eu só tava tipo, gente, para, que vergonha, tá péssimo, para. Foi muito mal feito, né? Foi muito mal estruturado, eu acho que isso... Porque, tipo, não foi orgânico, eu acho que essa é a palavra. Não foi orgânico, foi tipo assim, vamos colocar a cota aqui. Bota o Jaskier e bota tudo, tipo... Gente, pegaram um personagem que tava, tipo, tão no tom e falaram, quem que a gente vai cagar essa temporada? Bota o Jaskier. Tipo, pra quê, mano? Foi tipo assim, eles foram nessa linha de, na segunda temporada, vamos fazer Yennefer trair Geralt. Agora na terceira, vai ser o Jaskier. Porra, sim, gente, assim... Aí é o que eu te digo, pra quê? Tá bem acompanhada. Pra quê? Pra quê, cara? Porra. Ai, olha... Não, mas assim, dos males, pra mim, o Jaskier nessa temporada, até do que a gente viu, e principalmente focando nesse episódio, eu acho que foi... Sei lá... Eu tenho uma outra parada pra poder comentar sobre o Jaskier, mas acontece no segundo episódio. Cheira. Vou me recolher da minha conchinha. Pra mim fedeu um pouquinho. Enquanto tava só a Véspula jogando as coisas pra fora, eu tava achando engraçadinho. Isso eu achei legal. Isso eu tava achando engraçadinho. É sobre. É isso que eu quero. Podia acabar ali. Foi tava cômico, tava ela jogando e ele, não, Loud, não. Eu tava tipo, yes, muito bom. E aí depois chega a Philippa, que por sinal tava linda, maravilhosa. Não, maravilhosa, né? Esquece. E aí chega o Radovid e aí eles ficam naquele... E a cena levava 5 minutos e não acabava nunca. E eu tava tipo, gente, pelo amor de Deus. Parece que tinha que bater tempo de episódio. Eu não sei o que rolou ali, mas... Aquela abordagem da Philippa eu achei muito... Me fez questionar um pouco os métodos dela de espionagem pra entregar uma missão no meio da rua, cheio de gente. Verdade. Com ela claramente ameaçando a vida dele. Assim. Tipo assim, uns episódios seguintes, ela toda. Aí ela, enquanto no meio da rua, tipo, 300 bilhões de pessoas. Falta ela pegar um megafone e passar a missão pra ele, sabe? Caralho, verdade. Putz, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, isso na hora me tirou um pouquinho, porque eu falei, mas... Ô, filha, você trabalha pro serviço secreto. Me traga a Ciri, a princesa de Sintra. Alguém? Programa do Silvio Santos, maluco. Faltou ela chamar a Ciri. Jaskier, traga a Ciri. Ciri, você tá por aí? Sabe, tipo... É isso que falta ela fazer ali. Mas, assim, em complemento a isso, a representação da Philippa eu gostei bastante. Eu acho que depois, nos próximos episódios, a gente vai comentar também. Às vezes, esse não é corrigido, né? Mas nesse primeiro impacto dela como uma agente de espionagem, ela como coruja me pareceu uma espiã mais efetiva.
É isso. Como espiã, você é uma ótima coruja. Putz, verdade. É tipo isso. Sim, cara, eu acho que é isso. Tipo, ai, mano, muito bom. Só então, antes da gente partir, acho que tem mais duas observações que eu queria falar, que umas coisas que vocês não falaram ainda. Primeiro, a Yennefer realmente recebeu o poder dela de volta, porque ela segurando o portal e ainda dando voadeira na galera. Tava. Tá, tipo, main character. Ela tava distribuindo ali. A mulher tava que tava. E eu também acho que aquela batalha de Sherwood está num top 3 de melhores lutas de todas as temporadas. Sim. Cara, mas eu não sei se vocês ficaram com essa sensação. Se vocês não ficaram, tudo bem. Mas, tipo assim, o início da batalha, eu fiquei com uma sensação de, tipo assim, mas eu acho que foi erro da fotografia em si. Porque me passou uma sensação que tava tudo acontecendo num play. Porque como eles pegaram, tipo, eles estavam nesse ângulo e depois subiram, ficou uma sensação que era tudo muito compacto. Mas aí depois, no decorrer da luta, eles voltaram de novo pra parte horizontal. Aí ficou com uma sensação que tava rolando uma confusão maior, tava rolando uma pancadaria, morte, etc. Sim. No início mesmo. No início da luta, não exatamente nesses termos, porque eu não conheço tanto de fotografia, assim, pra falar. Mas a impressão que me deu é que a batalha estava sendo mais claustrofóbica do que realmente era. Como se o local da batalha fosse menor por cima, e depois quando aproximou e as pessoas mais distantes, a navegação pelo ambiente... Na verdade, uma sensação de, como eu posso dizer, de cenário mesmo, sabe? Eu acho que, tipo assim, isso aí é um erro, inclusive, constante em The Witcher da Netflix, de passar uma sensação de eles errarem a fotografia e passar uma constante sensação, às vezes, de cenário. Eu acho que nesse caso especial, eu achei a luta em si foda. De novo, foi uma das melhores, assim, planos, assim, de luta, mas em questão de fotografia, o início, só o início, tá, gente? Porque depois, quando volta pro plano normal, horizontal, eu achei sucesso, mas quando vai no de cima, eu fiquei, putz, se cortasse essa cena, tipo, não precisava, sabe? Porque ficou uma sensação muito de, tipo assim, um tá rolando ali, outro tá rolando aqui, uma aqui, então ficou tudo muito, tipo, precisamos preencher o cenário, sabe? E nessa cena, eu acho que, pra mim, uma das partes que mais impactantes é quando o Geralt vai lá e dá aquela atravessada no irmão da Francesca, né? Que aí você vê a cara dela, assim, tipo, de caralho. Cara, a Merchant Simpson, que faz a Francesca, ela tá arrasando. Esse é um dos primeiros... Ela era modelo antes disso, esse é um dos primeiros papéis de atuação dela, e ela tá entregando muito. Assim. Ela me lembrou muito a Kate Runaboff, sabe? Que faz Outlander também, que depois foi indicada de, tipo, as duas de fato eram modelos, e, cara, eu tô tipo, minha filha, ainda bem que você parou de ser modelo. Quer dizer, uma modelo foda, maravilhosa, mas, porra, na atuação de milhões, assim. Então, assim, esse momento, eu acho que pode ser até usado como uma mudança de chave pra personagem, né? Porque ela tava muito mais idealizadora com o comportamento dela. E quando acontece isso, eu acho que é aí que ela, tipo, cai numa chata, real, né? Na verdade. né? Acho que ela tava chata pra caralho, tava chata. Exato, ela tava chata. Tô elogiando a atuação, mas eu acho que dentro do contexto ela tá, tipo... Porque essa é a Francesca da Netflix, né? Essa não é a Francesca da Margarida dos Olhos. Então... Pra proposta que tá ali, ela tá entregando bastante. Não, sim, mas eu digo, ela tava chata como personagem dentro do contexto da história, como aquela personagem que nós não precisamos da violência, vamos ser pacifistas. Aí você vê com quem que ela tá lutando, o contexto, todo o povo dela. Eu acho que era o núcleo mais chato. O núcleo dela que apareceu. Sim, o núcleo dela, tipo, aparecia e ficava... E ainda bem que eram curtos. Eu acho que eles conseguiram medir muito mais isso nessa temporada. Era tipo, tá aqui essa informação, próximo. Sim. O que, de novo, nos falamos, o foco realmente foi o trio de família, que era o que deveria ser. Chegando no final do episódio ali, aquela despedida, Geralt e Yennefer, tudo pra mim. Eu anotei aqui pra comentar do fato de que ela fala, tipo, de qualquer forma volte pra mim, um trocado de você vai trocar de cara em breve. Tipo, de qualquer forma. Foda-se, eu Champier. Volta. E isso chama mais atenção no inglês, que é in whatever form. Isso não é uma forma muito comum de falar isso, né? E eu tava, tipo, sabe aquele memezinho do Now Kiss? Eu tava ficou uma falta de contato ali. Mas foi o que eu falei no começo. Eu acho que eles fizeram bem de não resolver aquilo ali, ainda deixar isso mal resolvido.
Eles estão ali fazendo no final do episódio aquela graça de quem será o verdadeiro vilão, o que eu acho que é muito legal pra quem é novo, não sabe quem é, e pra gente cresce aquela antecipação de a gente realmente ver o verdadeiro FDP. E aí a verdadeira pulga na minha orelha foi o Emir no final desse episódio, abraçando o quadrinho. Eu tenho coisas pra falar. Eu tenho muitas coisas pra poder falar do Emir, mas eu vou deixar pra poder estruturar mais no segundo episódio, mas eu tenho muitas coisas pra poder falar do Emir, cara. Muitas coisas. Nossa. Assim, eu acho que Emir, assim... De antemão, pelo que foi mostrado dele, eu achei interessante nesse episódio. Esse comportamento dele, e com o que a gente pode comentar no próximo, remete um pouco à essência do personagem, talvez. Um pouco. Chegaremos lá. A essência do personagem. Eu tenho muitas coisas pra falar. Mas ainda falta pra ser aquele Emir, sabe? A chama branca dançando no túmulo dos seus inimigos. Aquilo ali foi uma pulga na orelha, gente. Aquilo ali foi pra deixar a galera, tipo... Ué? Sim. Ué? Não, pra eu gente fiquei mais ué e, tipo... Eu acho que quando jogou The Witcher 3 me lembrou outras coisas, tipo... A gente falou de The Witcher 3, o quadrinho, tipo... A Ciri não tem um quadro de infância sorrindo, né? Porque ali ela também tá com cara de brava. Não, esquece. A menina, porra, caralho. Sofrimento da gata. Não, mas... eu achei que foi um final, assim, interessante pra justamente deixar essa pulga na orelha. Tipo, tá, o que esse cara realmente quer? Sim. Né? Que é interessante pra quem não sabe o que ele realmente quer. E pra quem sabe o que ele realmente quer, é preocupante. Não, mas gente... a gente tem que ver se vai abordar o que ele realmente quer ou se vai dar uma suavizada. Episódio 2 a gente vai falar sobre isso. É isso, Tá pois bom. é. Porque estamos preocupados com... Estamos muito preocupados com muita coisa, inclusive, em questão de princípios de personagem. Mas, como a Ju falou, próximos episódios. Tá, episódio amanhã estará upado aqui no canal. Se inscreve, curte, deixa o like. Vai ter artigos também no site. Já tem a nossa review sem spoilers, caso você não tenha terminado ainda e queira mais a opinião aqui. E é isso, meus amores. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda sempre. Descrição, link, etc, como a gente sempre fala. Nos comentários, falem o que vocês acharam do primeiro episódio. E até amanhã. É isso. Chega, beijo.